Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui por esta gravação disponibilizada no grupo de WhatsApp da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara e também na página do site da igreja e na página do YouTube. Também você pode ter acesso pelo Instagram da Igreja Presbiteriana. Então, mais uma vez, obrigado pela sua assistência, pela sua audiência. Deus te abençoe. Nós queremos levá-lo ao estudo, na noite de hoje, de Romanos capítulo 15. Neste tópico da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ainda trata, mais uma vez, do comportamento do salvo em Cristo quanto à sua vida. Eu digo mais uma vez, porque é o que acontece também no capítulo 14, como vimos há 15 dias atrás, quando o apóstolo Paulo aborda questões que envolvem o crente mais experiente, mais maduro na fé, no relacionamento com o crente menos experiente, menos maduro na fé em Cristo. Neste capítulo 15, Paulo aborda de novo essa situação do crente mais maduro com o crente menos maduro, fazendo um apelo para a unidade, usando como um apelo para a unidade no relacionamento, usando como base o exemplo de Cristo. Para facilitar a compreensão, o entendimento do texto, nós nos utilizaremos hoje aqui das mesmas divisões que vários comentaristas usam, ou 3 divisões ou 3 seções. A primeira delas envolve versículo 1 a 6, a segunda 7 a 13, a terceira 14 a 33. E por razões de absoluta economia de tempo, aqui nas nossas transmissões e gravações, não faremos a leitura de todos os versículos. Eu peço que você aí na sua casa, com tempo, faça a leitura de todo o capítulo 15 de Romanos, mas agora me acompanhe na exposição. Nos versículos 1, 2, 3 até o 6, onde nós temos a primeira das 3 divisões que utilizaremos, por conta de existirem crentes mais maduros na fé, que o apóstolo Paulo no versículo 1 chama de mais fortes, e crentes menos maduros na fé, que o apóstolo chama de fracos no primeiro versículo, Paulo faz 2 coisas objetivas aqui. A primeira, ele apela para a paciência dos crentes considerados e tidos como mais fortes, mais maduros, quando ele cita a palavra suportar a debilidade dos mais fracos. E aí, ele usa o exemplo do modo de agir de Cristo, que é considerar os outros primeiramente, considerar os interesses deles e ajudá-los quanto possível, ou não agradar a si mesmo, como Cristo fez. Isso fica claro nos versículos 1, 2 e 3. Cristo viveu em função dos outros e não em função de si mesmo. Cristo não colocou os seus próprios interesses pessoais em primeiro lugar, e sim os interesses dos outros, antes dele mesmo, verso 3. A segunda coisa que Paulo faz aqui é que ele ora para que Deus dê paciência, mude o coração dos crentes, a fim de que eles vivam em harmonia e com isso glorifiquem ao Senhor com essa convivência, versos 5 e 6. Nos versos de números 7, 8 até o 13, nós temos a segunda das 3 divisões ou seções que utilizaremos. E nelas nós temos a proposta do apóstolo Paulo, que é a de que não deve existir discriminação para com os irmãos no convívio, no relacionamento, assim como Cristo não discriminou os gentios. Paulo apresenta o modelo cristão de viver. No versículo 7, a frase acolhei-vos uns aos outros significa recebam os irmãos em Cristo em vosso coração e vosso lar. E Cristo é o padrão dessa acolhida, como também Cristo nos acolheu, é a frase dele. O resultado disso é a glória de Deus, como ele conclui, Paulo conclui no verso de número 7. Olhando para os versículos de números 8 e 9, Paulo apresenta pelo menos 2 motivos pelos quais Cristo se tornou, para os judeus, o que ele chamou de ministro da circuncisão. O primeiro está no verso 8, para provar que as promessas feitas aos pais, aos judeus, aos pais na fé,
são dignas de confiança. E segundo, verso 9, para capacitar os gentios a glorificar a Deus pela sua misericórdia. Como resultado disso, ao desfrutar das promessas feitas a e por meio dos judeus, os gentios glorificarão a Deus, versos 10 e 11. Segundo o comentarista que nós recorremos a ele, Francis Bacon, ao se tornar ministro do povo judeu, Cristo se tornou também ministro de todos os homens. O verso 13, quando lemos, Paulo conclui essa seção, ou essa divisão, com uma oração pelos seus leitores. Ele diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos na esperança no poder do Espírito Santo. Essa frase, sejais ricos na esperança, deveria ser uma descrição exata de cada crente. O crente olha para o futuro com um entusiasmo contagiante, porque Deus o encheu com essa esperança. Nos versículos 14, 15, 16 até o 33, onde temos a terceira das três divisões ou seções que utilizamos até aqui, a conclusão de Paulo é longa, porque ele queria que os seus leitores sentissem que tinham parte no seu ministério. De novo, para facilitar a compreensão, nós vamos dividir esse trecho do versículo 14 ao 33 da seguinte maneira. Primeiro, do versículo 14 até o 16, Paulo, tido como apóstolo dos gentios, objetiva mostrar o propósito do seu ministério. Ele escreveu esta carta como uma oferta aos gentios que fosse aceitável, porque ele a consagrara pelo Espírito Santo. Segundo, no versículo 17, os versículos 17, 18 e 19, Paulo não se gloria no que tinha feito. Ele não se vangloria, ele não se ensoberbece no que tinha realizado, mas em Cristo, ou nas coisas concernentes a Deus. Isso sim era motivo de alegria, de regozijo da parte de Paulo. Os versículos, em terceiro lugar, nos versículos 20 e 21, nós temos o objetivo missionário do apóstolo, que era o de pregar a Cristo onde o evangelho não tinha sido pregado, onde o evangelho não era mencionado. Nos versículos 22 a 29, nós temos o plano para a viagem missionária de Paulo para pregar onde o evangelho não tinha sido pregado. Versículos 22 e 23, Roma. Me senti impelido de visitar-vos. Como ele escreve a carta aos romanos, o objetivo da visita era visitar os romanos, por isso Roma. Versículo 24, ele fala literalmente Espanha. No versículo de número 25, ele fala de Jerusalém. E depois, nos versículos 25 e 26, ele ainda fala das regiões da Macedônia, hoje região dividida entre a Grécia e a Bulgária, e na Acaia, onde ficava Corinto, por exemplo. Os versículos 25 e 26, antes de ir, Paulo tinha que acertar questões das ofertas aos crentes da igreja de Jerusalém. Versículo 25. E por último, os versículos 30, 31 até o 33, Paulo pede orações por sua vida e ministério. Bem, ditas estas palavras até aqui, exposto esse capítulo 15 de Romanos até este presente momento e dessa forma que fizemos, quais ensinamentos nós podemos destacar aqui que tem a ver com as nossas vidas também? O primeiro é de que o apóstolo Paulo apela para a paciência dos crentes, tidos como mais maduros, quando ele fala de suportar a debilidade dos crentes mais fracos, no convívio e na relação que eles têm dentro da igreja. E Paulo usa o exemplo do modo de agir de Cristo, que é considerar os outros primeiramente, considerar os interesses deles para ajudá-los quanto possível, ou Cristo não agradou a si mesmo, Cristo não colocou seus próprios interesses em primeiro lugar. Paulo usa esse exemplo para dizer que nós, cristãos, sejamos os mais fortes ou os mais fracos na fé, no relacionamento com Deus, devemos tratar uns aos outros, não buscar os nossos próprios interesses, ajudar o outro sempre que isso nos for possível, não agradar a nós mesmos,
não colocar as nossas prerrogativas em primeiro lugar, mas viver para servir o outro. Esse é o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo usa, que foi o que Cristo fez. Segundo, nós podemos aprender que o apóstolo Paulo apresenta a proposta de que não deve existir discriminação para com os irmãos no convívio e na relação do dia a dia, como Cristo não discriminou os gentios. Cristo veio pregar o evangelho para os judeus num primeiro momento, mas ele não deixou de falar aos gentios, ele curou a gente. Dissemos numa oportunidade, quero reiterar e repetir aqui o seguinte: para o judeu bíblico, quem não é judeu é gentio. Então, quando Jesus não fala só com o judeu, fala com quem não é judeu, ele fala com o gentio na cabeça do judeu. Então, Paulo diz que nós, cristãos, não devemos discriminarmos uns aos outros, porque Cristo não discriminou sequer os gentios. E por último, nós podemos aprender neste trecho do capítulo 15, como conclusão, que Paulo queria que os seus leitores se sentissem parte do ministério, por isso ele pede que orem por ele. É importante que nós também tenhamos os nossos queridos como parte integrante, importante, significativa da nossa vida com Deus, da nossa relação com o Senhor, e para isso pedir que eles orem por nós. E eu quero e desejo sinceramente que Deus abençoe a sua vida, que você seja edificado com esse estudo e que você repense e pense sobre esses fatos, o de que nós somos desafiados a suportar os outros, de que nós somos desafiados pelo modelo de Cristo, de não nos considerar em primeiro lugar, de não colocar os nossos interesses próprios e pessoais em primeiro lugar, porque Cristo não fez isso. Também somos desafiados pela proposta de Paulo no capítulo 15, a não discriminar os irmãos. Hoje, infelizmente, a gente vive uma certa divisão. Crentes tradicionais discriminam pentecostais e neopentecostais. Aqueles, ou seja, os pentecostais e neopentecostais discriminam os crentes mais tradicionais. Não é essa a vontade de Deus, não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Romanos capítulo 15. E por último, todos nós somos importantes na vida uns dos outros, devemos orar por isso. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, boa noite, até o próximo domingo de manhã, domingo dia 12, domingo de Páscoa, onde teremos aqui o estudo da palavra do Senhor. Obrigado, boa noite, Deus te abençoe.